Me diz uma coisa, aonde que termina o low elo do Wild Rift e aonde começa o high elo? Esmeralda já é high elo, diamante que é? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso nesse vídeo. Let's bora! Para fazer esse Power Ranking, a gente vai utilizar o site, o Tier Maker. Eu criei aqui uma seção específica para esse evento aqui, para a gente poder discutir quais são os elos que entra, low elo, high elo, enfim. Vou deixar o link na descrição se você quiser também criar a sua própria tier list, soltar lá nos comentários também, ou mandar para seus amigos no Discord, onde você utilize, fica à vontade. E também se você for um criador de conteúdo e quiser criar o seu próprio vídeo em cima disso aqui, fica à vontade também que a tier list é pública aí para todo mundo. Fechou? E a primeira diferença que eu coloco aqui é que eu não vejo só dois elos, né? Ou melhor, duas categorias, high elo e low elo. Eu gosto de incluir quando o pessoal me pergunta nas lives e tudo mais. Inclusive eu faço lives lá na Trovo e na Twitch também, se quiser colar, tá na descrição. Quando o pessoal me pergunta, eu sempre falo que existe o mid elo, né? Por quê? A gente tem o hábito sempre de falar low elo, high elo, e isso não tá errado. Mas quando você coloca, por exemplo, na conta, vou dar um exemplo aqui. Muita gente diz que até o diamante é low elo. E aí você coloca na mesma categoria com ferro, concorda que tem uma diferença muito grande do jogador do ferro para o jogador do diamante? Eu não estou dizendo que por estar na mesma categoria eles são iguais, mas eu acho que às vezes fica uma coisa muito mal definida, né? Se a gente coloca desde o cara que acabou de instalar o jogo e caiu no ferro, até o jogador que já está no diamante chegando no mestre. Então, calma, né? Eles não têm o mesmo nível. Então eu gosto de dizer que existe também o mid elo, que é como se fosse um elo de transição entre o low elo e o high elo. Eu gosto dessa divisão. Tem gente que não utiliza isso aqui, fica só com high elo e low elo, não tem problema, cada um tem a sua, mas eu vou abordar desse jeito, tá? Então, vou destacar onde começa o high elo, o mid elo e onde termina o low elo. Começando pelo low elo, eu acho que aqui é meio que unânime, né? Ferro, bronze, prata e ouro, eu acho que é quase unânime que se você está nessa faixa, né? Quase unânime, tá? Não unânime. Que se você está nessa faixa aqui de elo, você ainda está no low elo, tá? E isso não é nenhum demérito. Se você está no low elo, mid elo, cara, não é demérito, são fases do jogo, cada um tem seu momento também. E não tem como ser diferente, né? A pessoa que está começando a jogar agora, geralmente ela cai no ferro e no bronze, e ela começa a evoluir um pouquinho, ela vai para prata, mas sem muitos sacrifícios, ela vai parar no ouro, né? Não necessariamente na primeira semana de jogo, mas em algum tempo, em poucos meses, ela já está no ouro ali, mesmo que ela nunca tenha tido nenhum contato com o MOBA, que ela não conheça o que é, que ela não saiba os campeões do Wild Rift ou nada, ela vai parar no ouro. Então, eu acho que esse daqui é a porta de entrada, né? Vamos dizer assim, aqui eu acho que se você está nessa faixa, na minha opinião, sim, se você está no low elo, com o acréscimo do platina. Tá? Aqui sou eu acrescentando platina, porque eu acho que o platina ele ainda participa muito dessa casa aqui. E aí, de novo, não estou dizendo que o platina joga igual um ferro, a intenção não é dizer isso. Mas acho que eles entram na mesma categoria, porque muitas vezes o jogador do platina, ele é alguém que mecanicamente melhorou um pouco, então ele chegou no platina, ele tem um campeão que ele é mono, ele aprendeu a jogar de assassino, e isso faz uma baita diferença nesses elos iniciais. Se você é um assassino bom, que pega muita kill e carrega o jogo, mas não necessariamente ele tem conhecimento de jogo. Às vezes ele só sabe fazer esse básico mesmo, de pegar um assassino, pegar muito kill e ponto. Mas de mapa, de rotação, de campeões, ele não entende nada. Então é possível você chegar no Platina só com mecânica e praticamente zero conhecimento. Né? De verdade, é bem possível isso acontecer. Então eu incluo o Platina aqui como nessa primeira zona de low elo. Tá? Na segunda faixa, começando agora o mid elo, que eu considero, obviamente, né? Pela minha lógica, eu tenho que começar no esmeralda e eu vou até o diamante, no mid elo, tá? Por quê? O esmeralda, eu também não acho nenhum absurdo se você quiser colocar ele na categoria do low elo. Não é nenhum absurdo, porque muitas vezes o jogador do esmeralda é um platina que, do mesmo jeito, só é mecanicamente bom e não entende quase nada do game. Então não seria nenhum absurdo. Mas a diferença é que o jogador do Esmeralda ele já desenvolveu um nível de mecânica um pouco acima para ficar nessa mesma categoria. Né? Mecanicamente falando. Ele é um jogador que já entende um pouco mais dos campeões, já sabe fazer uma troca um pouquinho melhor. Não se mata para torre à toa toda hora, né? Pode acontecer de vez em quando, mas não toda hora. Então ele já desenvolveu alguns conceitos de jogo um pouquinho mais, não avançados, mas
que foge um pouquinho do básico que nesses elos você ainda vê. Então eu acho que o Esmeralda, ele é a porta do mid-elo. O Esmeralda como um todo, ele é essa entrada. E o Diamante, eu coloco ele também nessa linha, porque você já percebe a diferença entre os jogadores do Diamante para o Esmeralda. E isso é normal. Quanto mais você vai subindo de elo, a diferença fica muito grande. Quando você vai comparar o ferro com o bronze, não é tão grande assim. O jogador do prata com o bronze também não é tão grande assim. Mas quando você compara os elos mais altos, a diferença já começa a ficar um pouco mais visível. Você percebe isso. E o diamante, ele é a porta de entrada para o high elo, para mim, tá? Ele é a porta de entrada. Você não está no high elo, na minha opinião. Se você é diamante, você não é high elo no jogo. Mas você já tem um nível de conhecimento um pouco melhor, né? Se você é diamante e não entende nada do jogo, você precisa se garantir muito na mecânica, mas muito. Você precisa ser um monstro mecanicamente para sobreviver aqui. Se você não tem conhecimento nenhum do jogo. Geralmente as pessoas do diamante elas já têm um pouco mais de noção de game, elas não entendem só dos campeões e trocas na hora de comprar, mas ela entende também um pouquinho a importância do dragão, do arauto, fazer barão em um certo momento do jogo, levar torres, ela começa a ter uma noção um pouco maior de jogo, tá? Nem de longe ela tem uma noção incrível, mas os jogadores do diamante já começam a desenvolver um pouco mais de noção de game mesmo. Então, eu deixo eles nessa categoria aqui como se fosse uma porta de entrada para o high elo. Tá? Então, se você está no diamante, principalmente, né? Principalmente, se você está entre o diamante 2 e 1, o diamante 4 ainda nem tanto, mas o diamante 2 e 1, você já está ali com um nível de conhecimento um pouco maior que sim, se você quiser continuar subindo, você vai precisar entender mais do jogo. Só mecânica não vai te garantir muita coisa não. Né? A não ser que você seja um monstro, a nova revelação do cenário brasileiro. Se não for o seu caso, que não é a maioria dos casos, né? A maioria das pessoas, você vai ter muita dificuldade de sair daqui, do diamante. E começando no high elo, a gente só tem 3 elos aqui restantes, mestre, grão-mestre e desafiante. Eu acho que o mestre é o meu ponto mais de discussão que eu teria aqui para mim. Por quê? O mestre, ele... Muita gente não considera ele high elo, e eu acho até justo, dependendo da situação, você não considerar também. Porque o mestre, às vezes, ele é só um diamante que é muito bom mecanicamente e evoluiu um pouco mais do que os outros diamantes, né? Então não significa que ele tem nível para trocar com um desafiante, por exemplo, ou um grão-mestre. Se você olhar a maioria dos jogadores profissionais dos principais times do Brasil, eles são desafiantes ou, no máximo, grão-mestre. No mínimo, grão-mestre. Então eles estão nessa faixa aqui. Eles não costumam estar muito no mestre, a não ser que por algum motivo eles não joguem muita ranqueada. Mas quem joga ranqueada está sempre nessas faixas aqui. E isso faz com que o conhecimento das pessoas desse elo seja mais alto mesmo. Porque se a pessoa está treinando num time com coach, com analista, com comissão técnica, está assistindo jogos, ela tem uma noção de game muito maior do que jogadores que só jogam ranqueada sem nenhum objetivo. Então é muito normal você já ver diferença de jogadores no próprio desafiante e grão-mestre de nível de conhecimento de jogo. Né, de um jogador profissional que está buscando o cenário profissional, de um jogador que chegou ali, mas só joga mesmo e não foca muito nisso. E do mestre você vê mais diferença ainda para esses tiers. Então eu até acharia normal, se dependendo da conta aí se você for incluir também high elo, mid elo e low elo, você colocar o mestre como mid elo. Eu entendo também, mas eu quis deixar ele nessa categoria um pouco mais separada com grão-mestre e com desafiante, porque querendo ou não, aqui o seu nível de conhecimento de jogo precisa ser maior. Né? E eu não estou dizendo que você precisa ter o nível de um profissional, porque o nível de profissional só vai ter quem é profissional. Isso é praticamente uma lógica. Né? É claro que você pode chegar muito perto disso, estudando por conta própria, mas o tipo de conhecimento que um profissional tem, um pro player, é um conhecimento que chega para eles e nem sempre é aberto para o público. Não é algo que você vai no YouTube e assiste um vídeo. Você não vai ver isso aqui no meu vídeo, por exemplo. Eu não tenho conhecimento de um profissional para ensinar. Então, eu acho que assim, você percebe diferença nisso, mas eu vejo que o mestre ele já tem um certo conhecimento e uma certa mecânica que credencia ele a estar nesse grupo aqui, mas eu destacaria mesmo no high elo, assim, sem dúvidas, o grão-mestre e o desafiante são pessoas que já possuem um nível muito mais alto de entendimento do jogo e de gameplay. Uma coisa que eu sempre falo é, você consegue subir no Wild sendo mecanicamente bom e sendo uma batata em noção de game. É possível subir. Só que cada vez vai ficando mais difícil se você for continuar sendo essa batata em noção de game. É quase como se fosse uma balança. Para você chegar no grão-mestre, sendo
uma pessoa leiga de conhecimento de jogo, ou que você acha que tem conhecimento, mas é só o superficial, o básico, você precisa ser muito monstro mecanicamente. Porque sim, é possível você chegar nos elos mais altos se você for um monstro mecanicamente, ou se você for muito bom. Mas a realidade da maioria das pessoas não é essa, né? Nem todo mundo nasce com esse talento de começar no jogo e ser uma máquina, ser um novo fake, né? Ser alguém ali que desbalanceia o jogo a cada partida que joga. Por isso que chega numa certa faixa, e eu recomendo, principalmente se você está aqui entre o esmeralda, mas principalmente o diamante para cima, você estude mais o jogo, porque aqui você vai ser muito cobrado, né? No high elo você vai ser muito cobrado se você só for bom mecanicamente. Porque você vai enfrentar às vezes pessoas que são iguais a você, ou às vezes até nem são muito melhores, mas são muito mais inteligentes. E eles podem ganhar num controle de wave, eles podem ganhar numa rotação do mapa, enquanto você está só se garantindo no X1, na troca. Enquanto eles podem pegar alguma estratégia, alguma coisa muito mais que o jogo apresenta ali, uma situação, criarem algo de forma inteligente, enquanto você está só chamando o cara para um V1 e falando assim, na mecânica eu me garanto. Mas aqui começa a ficar mais difícil as coisas, tá? Porém, isso também não é o intuito desse vídeo, mas só dando essa ressalva, esse contexto para as situações. Então, o meu Power Rank ficou assim: ferro, bronze, prata, gold e platina seriam os low elos, ou melhor, seriam a categoria do low elo. Mid elo, a gente tem esmeralda, diamante, no high elo, mestre, grão-mestre, desafiante. Não sei se a sua lista tá assim também, provavelmente vai estar diferente, porque se você perguntar para 10 pessoas, cada um vai pensar de uma forma. Mas deixa aqui nos comentários como é que ficaria a sua lista. Se você não quiser utilizar o Tier Maker, escreve mesmo nos comentários aonde você considera o low elo, o high elo, se você vê mesmo mid elo ou se não, é besteira, só existe high elo e low elo e acabou. Deixa um likezão também no vídeo se você gostou, ou dislike se você não gostou. Muito obrigado pela sua presença e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.